Olá, oitavo ano de História, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui para discutir a sociedade colonial lá na página 48 do livro didático. Então, o que a gente pretende com essa discussão de hoje? É entender como que a sociedade colonial se reorganizava a partir da vinda da família real, né? Porque a gente sabe que a estrutura do Rio de Janeiro mudou, né, com praças, com casarões, né, a economia ficou mais dinâmica, pelo menos no Rio de Janeiro. Aumentaram os impostos? Aumentaram. A família real aumentou os impostos para poder fazer construções, né, e viabilizar a permanência da família real no Brasil. Ou seja, com construções de casarões, de prédios públicos, de praças, de chafarizes, de calçamento nas principais ruas, né, e toda uma área de lazer que pudesse ser desfrutada por essa nova elite que se formava agora. Com a abertura dos portos também o comércio intensificou com outros países, então no Brasil chegava um número grande de pessoas, né? E mesmo que o Brasil tivesse ainda 54% da população do Rio de Janeiro era formada de africanos escravizados, né? Havia agora uma parcela muito grande de pessoas europeias circulando pela cidade, pelo fato da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, né? O Brasil tinha sido elevado a Reino Unido, Algarves e Portugal, né? Agora Dom João VI representava Algarves, Portugal e o Brasil como com igualdade de jurisdição, ou seja, o Brasil não era mais uma colônia, né? Mas agora, além de estar junto com Portugal, era até mais importante, porque agora ele sediava a corte portuguesa, certo? O centro administrativo era o Rio de Janeiro. Então, a gente observa que a mulher ganhou um espaço público maior, porque antes o espaço da mulher era restrito à sua casa, né? Os espaços públicos, as mulheres circulando no espaço público eram mal vistas. Então hoje as mulheres já, a partir daquele momento, as mulheres ganham uma certa liberdade, podendo passear nas avenidas, né? Podendo passear nas praças e nos chafarizes, tá? De certa forma criou-se um setor público mais livre e a mulher pôde participar mais desse setor público, certo? Porém, havia uma distinção muito clara entre a população negra e a população branca. Pelo fato de uma vinda constante de europeus e de uma propaganda que chamava as populações europeias para migrar para o Brasil, né? E o fato da corte estar aqui, você via pessoas europeias circulando na cidade com roupas que faziam jus ao frio da Europa, né? Roupas pesadas, as mulheres de luvas, né? De pano sobre os ombros, de cabeça cobertas, de sombrinhas, de tecidos grossos, né? Então tudo isso foi caracterizando uma moda nesse período. Uma moda que não condizia à realidade do clima tropical e quente do Rio de Janeiro, né? Uma região úmida e muito quente, mas mesmo assim caracterizava uma moda europeia e era elegante, né? Estar vestida com essas roupas pesadas que dizia-se de um bom gosto europeu, o que diferenciava essa elite branca e rica, né, da população que aqui da colônia, né, que não é mais colônia, mas se remetia à ideia de colônia ainda, certo? A população negra se vestia muito mal, muitas vezes com trapos e com roupas feitas de juta, que era um tecido de saco mais rústico, né? E também uma marca registrada do negro era a falta de sapatos, né? Geralmente andavam de pés descalços. Tanto que quando os primeiros negros ganhavam a sua alforria, a sua liberdade, eles lutavam para comprar os primeiros pares de sapatos. E mesmo pelo fato deles terem os pés mais abertos, porque durante muito tempo andavam descalços, a estrutura do pé deles era mais largas, não cabia nos sapatos europeus que eram de bico finos. Então, quando eles compravam os sapatos, eles amarravam os sapatos e penduravam no pescoço, que era uma espécie de sinônimo de liberdade, porque você jamais viria um negro escravizado utilizando calçados. Então, o negro liberto, para se diferenciar, ele usava os sapatos. Quando não cabia dos pés, ele colocava no pescoço, certo? Era uma das práticas que se utilizava naquele momento. As mulheres e os homens da burguesia, das classes mais nobres, é, tinham
um sentimento de recato muito grande, né? Nos namoros, também na questão do comportamento, né? A mulher sempre mais calada, sempre mais reservada. Alguns sinônimos de educação eram, vamos dizer assim, visibilizado, né? Dava-se visibilizar, vai faltar o nome aqui, dava-se visibilidade, né, no comportamento, na educação, né, no cumprimento em beijar a mão da figura feminina, né? Então era uma sociedade que tinha um, um jeito, um gosto pelo recato muito maior ainda herdado da Europa. Já as populações negras, como na região do Casa, onde se concentrava a grande população negra devido ao embarque de produtos e a chegada de mercadorias no Brasil, né, era até mal vista, porque tinha uma população que, segundo alguns viajantes que passaram pelo Brasil e descreveram sobre essa região, era uma região perigosa, porque ali havia muitos conflitos e tinha uma população negra que circulava por aquela região como escravos, né? E se tinha um certo medo, um certo temor, né, pelo tipo de roupa que eles usavam e pelo mesmo fato como que eles se comportavam, certo? É, e logo em seguida, quando nós tivemos a independência do Haiti e o fim do processo de escravização do Haiti, né, porque a gente sabe que o processo de independência do Haiti foi um processo muito violento, porque os negros se revoltaram, os escravizados contra os franceses, né, e mataram muitos senhores de propriedades de engenhos de açúcar e tomaram o poder e declararam o Haiti independente. Então, com essa libertação dos escravos, muitos negros vieram para o Brasil ou foram transferidos até como escravos para o Brasil. E o fato da economia de açúcar do Haiti declinar fez com que abrisse um novo fôlego para a produção de açúcar no Brasil, né? Voltando a reabrir algumas fazendas que produziam cana e açúcar na região Nordeste, né? Dando um fôlego a mais para a economia brasileira e um grande contingente de negros que se direcionou para o Brasil, vindo, né, desse novo país, dessa antiga colônia francesa que era o Haiti, tá ok? Mesmo que esse fato não tenha mudado o sentimento que as elites brancas tinham em relação aos negros, né? Porque pelo fato da independência do Haiti ter sido da forma que foi, tão violenta, com o massacre que os negros fizeram sobre as populações brancas que dominavam eles, né? Matando, cortando cabeça, invadindo as casas grandes na fazenda e matando todas as famílias dos senhores brancos, né? No Brasil também tinha esse temor pelo grande número de negros que circulavam nas ruas. Porque quando eu falo negro, automaticamente para aquele momento no Brasil nós estamos falando de escravizados, né? A população liberta e que ganhou a sua euforia, ou que comprou, que ganhou a sua liberdade, ainda era muito pequena e muito restrita, né? E o que diferenciava eles dos outros, como a gente acabou de falar, eram as roupas que eles podiam adquirir e mesmo os sapatos que eles podiam passar a comprar, certo? Então, com a vinda da família real, essas alterações foram sendo perceptíveis no dia a dia do Rio de Janeiro, né, da sede da colônia e da metrópole. E automaticamente, junto com a família real, e em seguida, logo após a vinda deles, vieram alguns viajantes, alguns estudiosos, alguns cientistas que passaram a mostrar essa vida cotidiana e o desenvolvimento da cidade, a fauna e a flora do Brasil. Ou seja, despertou uma curiosidade de registrar esses elementos do Brasil para ser mostrados no exterior, né? E um dos grandes artistas foi o Jean Baptiste Debré, que você pode observar aí nas imagens, né? Quando ele mostra os carregadores de café no porto, né? O próprio Rugendas, John Rogendas, né? Que também pinta uma cena ali do rapaz encontrando, né? Uma moça numa varanda de uma casa. E esse quadro aqui da página 48 que mostra os variados grupos de negros que existiam no Brasil. Porque quando se chegava ao Rio de Janeiro, você via a massa de escravizados negros como se eles fossem todos iguais. A impressão que se tinha é que eles vieram do mesmo lugar, que eles falavam a mesma língua e que eles tinham a mesma cultura, né? Da mesma forma que se aprendeu a ver o índio no Brasil, massificado, como se eles não tivessem uma pluralidade cultural e linguística muito grande, né? E nesse quadro aqui,
o Debré, ele vai mostrar as variações dos lugares, né? Ou seja, cada tipo característico de cada negro e de sua própria região, no hábito de vestir, das suas joias, de colares que tem significado, nos penteados dos cabelos, né? Identificando se aquele sujeito ele é casado ou não, né? As escarificações que tem no rosto, que são os cortes, né? Os furos na orelha, tudo isso vai demonstrar que tribo e de que povo africano aquele determinado escravo aqui no Brasil pertencia. Era uma forma de identificação, né? Então isso demonstra que eram grupos variados que falavam várias línguas e que vieram de várias regiões distintas da África, né? E que pelo fato da cor da pele, a cultura deles era muito ampla e diversificada, certo? Lá na página 50, você vai ver o Henry Louis Gates, né? Que é um historiador estadunidense, que ele veio para conhecer o Brasil real. Ele queria conhecer o Brasil real, como que ele era na realidade. E aí ele escreve: parei diante de uma banca de jornais, examinei a capa das revistas, absorvendo lentamente o que se via. Fileiras e fileiras de rostos brancos, modelos brancos, um Brasil branco. Eu poderia estar na Suíça, né? Ele fala até em tom de crítica, porque se você olhasse o material impresso, as revistas em circulação, era como se a população negra não existisse, né? Porque durante o período do Brasil colônia, né, até a questão do trabalho era restringida ao negro. O branco era vergonhoso trabalhar e o negro era visto como um sujeito desclassificado, né? Ou seja, ele era tão visto como desclassificado perante a sociedade branca que a sociedade branca se achava no direito de ocupar o seu trabalho e restringir a sua liberdade através da escravidão. Então você não tinha um fator que pudesse valorizar nada que viesse do negro, né? O próprio preconceito, o próprio racismo colocava ele numa condição de desenvolvimento físico, humano, inferior à do homem branco, sem falar na parte intelectual, que era visto como uma parte intelectual muito mais atrasada do que em relação aos homens brancos, né? Como se eles fossem passivos de serem, né, escravizados, ter a sua liberdade restringida e ter as suas identidades anuladas, né? Então, é, é uma questão que ele chama atenção porque existia essa variedade, como vocês ouviram no quadro do Rugendas, como vocês observam na movimentação do Rio de Janeiro, aquela cidade intensa, com pessoas circulando, com mulheres, né, nas praças, nos chafarizes, nos lugares públicos, mas também uma massa de escravizado muito grande, diluída em meio àquela população que era majoritariamente menor do que a população negra e que circulavam ali sem ser percebidos, apesar de que o branco tinha um medo muito grande da revolta do negro, porque a experiência que se teve no Haiti era assombrosa para as massas de população branca, porque você já imaginou uma revolta, né? Eles furiosos atacando os brancos, igual aconteceu no Haiti, mas ao mesmo tempo você não percebia o elemento negro como único, como diferenciado. Você simplesmente observava como uma massa de homens negros circulando pela cidade, desenvolvendo seus trabalhos sobre, né, uma jurisdição, sobre uma lei que colocava eles como escravizados aqui no Brasil, tá ok? Aqui na página 50, no finalzinho ali, está dizendo: com o auxílio dos colegas e do professor, discuta como é possível em nosso cotidiano buscar maneiras de rever essa situação, né? Porque o que o Henry Louis viu, né, quando ele chegou ao Brasil para conhecer o Brasil, e ele percebeu que nas revistas só existiam fileiras de rostos brancos, como se a população negra não existisse, ainda hoje acontece na sociedade brasileira, né? Ainda hoje se cultiva ainda um ressentimento muito grande a respeito do preconceito, a respeito do racismo, a respeito das populações brancas, né? A gente acabou de ver essa semana mesmo, né, a morte de um negro nos Estados Unidos que foi agredido por policiais brancos, né, de forma muito covarde,
até a sua morte e os protestos que acontecem hoje, dia 2, né, e que estão acontecendo, que aconteceram ontem, dia 1º de junho, né, e que demonstra ainda aqui na América de forma mais sucinta nos Estados Unidos, a questão do racismo, né, e a questão do preconceito pela cor ou do racismo pelo desmerecimento da cultura, né. Então, de certa forma, segundo o texto aqui, eu gostaria que vocês apontassem elementos no caderno de vocês que pudessem mudar essa realidade. Então, escreva um pequeno texto, né? E demonstre quais que são as atitudes que o governo e que a população brasileira, ou de modo geral na América, deveriam tomar para que essa realidade modificasse. Certo?